A paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus do Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Amém? Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pressumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém. Glórias a Deus. Até aí, meus irmãos, e vamos aplaudir o Senhor por essa palavra maravilhosa. Eu quero agora que você coloque a sua Bíblia no banco e levante as suas mãos para o céu, porque vamos orar mais um pouco ao Senhor nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Deus fiel e poderoso, Pai, nesse momento entregamos as nossas vidas a Ti. Pedimos, Senhor, que venha cobrir agora as nossas mentes com o sangue de Jesus. Cubra as nossas mentes, nossas emoções com o sangue de Jesus. Libera, meu Deus, os teus anjos neste lugar, amarrando todos os espíritos contrários ao seu. Libera os teus anjos dentro da casa dos nossos irmãos também, Senhor, amarrando tudo que é contrário nessa noite. Meu Pai, desfaça toda obra maligna, desfaça, meu Deus, toda opressão e venha abençoar o teu povo, venha libertar o teu povo e venha fortalecer o teu povo nessa noite, meu Deus. Pai, cubra cada um de nós com o precioso sangue de Jesus, em nome de... E vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, que Ele é digno da nossa exaltação. Pode se assentar, meu irmão, e vamos meditar na palavra de Deus, vamos conversar sobre a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Quando lemos
o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, nós vemos que a Bíblia, ela vai dizer, expressar na palavra, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu queria conversar com você, meu irmão, nessa noite sobre arrependimento. O que é o arrependimento na minha vida? O que é o arrependimento na sua vida? Quando foi, meu irmão, que você se arrependeu? O arrependimento, ele é muito importante para nós ganharmos o reino de Deus. Arrependimento é muito importante para mim e para você, para estarmos dia a dia na presença de Deus. É preciso se arrepender dia a dia. E a palavra de Deus nos diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando a Bíblia diz naqueles dias, ela está expressando um período de tempo. E qual tempo é esse? Esse é o tempo antes de Jesus iniciar o seu ministério. Esse é o tempo ao qual a Bíblia diz naqueles dias, era um período antes de Jesus iniciar seu ministério. Deus envia João Batista, como está escrito no livro do profeta Isaías: vem João Batista preparando o povo para receber Jesus Cristo, preparando as pessoas para receber Jesus Cristo, aquele que batiza com fogo e batiza com o Espírito Santo. João disse: eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João disse que ele não era digno de levar as sandálias de Jesus. João Batista diz que era preciso que ele se diminuísse e que Jesus crescesse. Essa era a pregação de João Batista para os seus discípulos: vocês devem seguir a Jesus, vocês devem fazer o que ele manda, que ele cresça e que eu diminua. Esse era o pensamento de João. Então, naqueles dias, aparece João Batista pregando no deserto da Judéia, pregando o arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus, ele só chega a nós quando há um verdadeiro arrependimento. João Batista veio preparando o povo para receber a Jesus Cristo, preparando o povo para o ministério de Jesus, o ministério que vinha libertar o homem, o ministério que vem para levar o homem novamente para Deus, o ministério de cura, o ministério de libertação, o ministério de restauração para o homem, de vida nova para todos, para mim, para você e para todos. Foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse que ele é o caminho, não há outro caminho para Deus. Deus não vai aceitar o homem se não for por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Jesus é a vida. Somente em Jesus nós temos vida. Fora de Jesus Cristo não há vida para nós. Jesus Cristo é o caminho, a verdade. A verdade que existe é Jesus. Jesus é a verdade. Se você quer conhecer a verdade que existe nesse mundo, essa verdade está no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é a verdade. Tudo que você precisa saber está aqui no Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E João veio adiante de Jesus, à frente de Jesus Cristo, preparando as pessoas para o receber e pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
O arrependimento, como eu já disse, eu repito, ele é muito importante para herdar o reino de Deus. Todos nós aqui, antes de convertermos ao Senhor, eu não sei aqueles que já nasceram num berço evangélico, mas todas as pessoas têm um momento de se converter. Até mesmo aquelas que nasceram num berço evangélico, quando eram crianças, não eram convertidas. Meu irmão, criança nenhuma é convertida, grave isso. Criança nenhuma é convertida. A criança, ela se converte a partir do momento quando ela tem um juízo, quando ela tem um entendimento e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Antes disso, a criança ela precisa de oração dos pais, precisa ter a cobertura espiritual dos pais, porque ele não sabe buscar a Deus. Mesmo quando souber, é importante ter a cobertura dos pais, mas quando é criança, ainda mais ela precisa, porque ainda não tem o entendimento das coisas de Deus. Então, quando você estava no mundo, antes de você conhecer a Jesus, teve um momento que você ouviu a palavra de Deus, você conheceu sobre Jesus Cristo, e o arrependimento veio sobre você, porque o arrependimento é aquela sensação que nos leva a não querer a repetir as mesmas obras. Esse arrependimento nos leva para Jesus Cristo. E nós estávamos no mundo, conhecemos a Jesus e passamos a querer isso. Passamos a querer aquilo que Ele oferece nas nossas vidas e a partir daquele momento nós queríamos vida nova, nós queríamos um caminho novo. Então olhamos para nós mesmos e dizemos para nós, não queremos mais essas obras antigas, queremos algo novo nas nossas vidas. E esse arrependimento nos levou para Jesus Cristo. Um grande exemplo disso, para nós fazermos uma comparação, é a nação de Israel, quando ela estava no Egito. A nação de Israel, ela estava no Egito, escrava no Egito, escrava de Faraó. Aquele povo era escravizado, assim era eu e você, antes de conhecermos a verdade, éramos escravizados no mundo. Porque, meu irmão, aí fora no mundo existe 1001 maneiras de escravizar as pessoas. Seja em uma área da vida, seja em outra área da vida, sempre Satanás ele tem 1001 maneiras de escravizar as pessoas. Seja na pornografia, seja no alcoolismo, seja no cigarro, seja na bebida, seja em diversas áreas o inimigo oprime as pessoas, escraviza as pessoas. Muitos são escravos e não sabem que alguma área da sua vida, Satanás domina ela. Então a nação de Israel ali no Egito, eles eram escravos de Faraó. E assim também éramos nós, antes de conhecer a Deus. E então, o Senhor Deus, Ele liberta a nação de Israel da escravidão do Egito, para levar para a bênção que era a terra de Canaã, a promessa que foi feita. Mas antes de chegar a essa promessa, ali no deserto, Deus, Ele mostrou a sua vontade. Deus, Ele mostrou a sua palavra. Então a nação, antes de receber a bênção, antes de chegar em Canaã, eles precisariam se arrepender das suas antigas práticas no Egito, das suas antigas práticas mundanas, para entrar na terra prometida. Assim também é com nós, assim também é com você, é comigo. Nós conhecemos o Senhor, Ele nos mostra a sua palavra, essa palavra que gera em mim e você o arrependimento das obras passadas. E a partir desse momento, nós queremos vida nova, nós queremos estar com Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É preciso arrepender, meu irmão. Porque somente aqueles que se arrependem se convertem verdadeiramente. Porque tem em sua vida frutos de arrependimento. Só tem fruto de arrependimento na sua vida aquele que se converteu verdadeiramente. Porque aquele que não tem esse fruto de arrependimento, meu irmão, ele nunca se converteu ao Senhor. Como você sabe se alguém é convertido, é se ele vem à igreja? Não, é porque você vê o fruto na vida dele. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento.
Isso é o que faz a diferença entre o convertido e o não convertido. O convertido tem fruto de arrependimento na sua vida, o não convertido, ele não tem isso na sua vida. E naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judeia, pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. A palavra é essa, arrependimento. Quando Jesus Cristo estava pregando o evangelho, e Zaqueu, o publicano, ele ficou sabendo de Jesus e teve vontade de conhecer Jesus Cristo. Jesus, então, foi jantar com Zaqueu. Você conhece a história. Jesus, ele foi jantar na casa de Zaqueu. E quando Jesus chegou lá, eu imagino que Jesus pregou para Zaqueu, eu imagino que Jesus falou sobre o reino, sobre as coisas do reino de Deus para Zaqueu. E quando Jesus estava ali na casa de Zaqueu, Zaqueu, ele se levantou e falou para o Senhor Jesus da seguinte forma. Eu imagino depois deles terem ceado ali juntos, Zaqueu levanta e fala assim para o Senhor Jesus: olha, Senhor Jesus, hoje eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha que interessante o que aconteceu com aquele homem. Um homem que era um ladrão, roubava as pessoas. Um homem que não era honesto, cobrava impostos e tirava uma boa parte para ele. E de repente esse homem se encontra com Jesus Cristo. Ele era um homem do mundo. Ele era um homem que estava no pecado e de repente ele encontra com Jesus Cristo, ouve a palavra de Jesus e isso gerou em Zaqueu uma reação. Zaqueu, ao ser confrontado por Jesus, ao conversar com Jesus, ao conhecer o reino de Deus, aquilo tocou nele e produziu frutos de arrependimento. Embora fosse um homem rico, um homem de status na sociedade, um homem de bens, de patrimônio, por dentro era um miserável. Era um miserável. Como Jesus falou lá em Apocalipse para naquela igreja: você está rica e adornada, mas não sabe que é uma miserável, pobre, cego e nu. Então talvez, quem sabe, Zaqueu se sentia o bom lá naquela cidade, o respeitado, o poderoso, mas não sabia que por dentro era um homem miserável. Então, quando aquele homem tem um encontro com Jesus e conhece a verdade de Jesus toca dentro do coração dele. Assim foi comigo e foi com você. Em um certo momento, já não podíamos mais mentir. Já em um certo momento já não podíamos mais fazer as coisas, já não conseguíamos mais fazer as coisas que fazíamos atrás. Em um certo momento, você, meu irmão, já não conseguia mais beber cerveja. Em um certo momento, você já não conseguia fumar mais. Em um certo momento, você já não conseguia mais prostituir. Em um certo momento, você já não conseguia mentir, porque você foi tocado por dentro. Você teve um encontro com Jesus. E isso produz frutos dignos de arrependimento em você. Houve uma mudança. Aquilo que aconteceu com Zaqueu também aconteceu comigo e com você. De repente, na nossa vida, visitamos uma igreja, ou ouvimos alguém falar sobre a palavra de Deus, e aquilo entrou em nós, e aquela rotina de atos que tínhamos anteriormente, as coisas que fazíamos anteriormente, de repente, quando fomos fazer, nós paramos e pensamos: não dá mais.
porque eu conheço a verdade, e essa verdade está dentro de mim, não me permite mais fazer isso. Começou a surgir os frutos de arrependimento. E aquele homem confrontado pela presença de Jesus dentro da sua casa, ele teve uma mudança. Jesus também foi convidado por um certo homem chamado Simão para jantar em sua casa. Interessante as coisas, né? Eu quero agora fazer um paralelo, eu lembrei de Simão agora, vou fazer um paralelo agora entre Simão e entre Zaqueu. Todos dois, Jesus foi na casa deles. Mas há uma diferença entre Simão e entre Zaqueu. Simão convidou Jesus, Zaqueu não convidou, foi Jesus que se convidou. Olha a diferença. Jesus quis ir na casa de Zaqueu, Simão queria Jesus em sua casa. Então há uma diferença. No primeiro contato dos dois com Jesus, você vê a diferença. Zaqueu não queria Jesus ali, ele queria ver Jesus, mas Jesus falou: desce, Zaqueu, que eu vou pousar na sua casa hoje. Mas Zaqueu não convidou. Mas Jesus queria ir lá. Interessante isso, né? Talvez Jesus já sentia o coração de Zaqueu. Aquele ali tem um coração voltado para o reino. Vou chegar nele logo. E Simão convidou Jesus para jantar em sua casa. E aí o que acontece? Durante o jantar, eu vou falar sobre Simão primeiro. Quando Jesus estava na casa de Simão, entrou uma mulher, uma prostituta, e começou a beijar os pés de Jesus, molhá-lo com suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. E aí Simão olhou aquilo, pensou e julgou. O grande problema nosso é o julgamento, porque da mesma moeda seremos julgados. E muitas vezes não conseguimos nos controlar, muitas vezes somos tentados a julgar. Toda vez que alguém chega para você falando da vida de outra pessoa, você está sendo tentado a julgar. Porque sempre que a pessoa fala: olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, olha, fulano é isso ou aquilo, ele espera uma resposta sua. Uma certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: aconteceu tal coisa com fulano de tal, e fulano de tal fez isso, e fulano de tal é isso, e não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei calado, não vou julgar, fiquei calado. Tá. Dei uma de... Aí a pessoa virou para mim e falou assim: mas você é sem graça, viu? Queria que eu julgasse a pessoa, queria que eu comentasse a situação. Então a mulher entra na casa de Simão e começa a beijar os pés de Jesus. Você conhece essa palavra? Começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugá-los com seus cabelos. E era uma prostituta. Então Simão olha para Jesus, não fala nada, mas pensa. Você sabia que você julga também pelo pensamento? Meu irmão, veio um pensamento negativo na sua mente: Senhor, está repreendido o pensamento, sai da minha mente. Tem que repreender o pensamento mesmo. Porque vem pensamento de você julgando o seu irmão, você criticando o seu irmão. Vem, eu sei que vem. Se em mim vem, por que não vem em você? Tem que repreender os pensamentos ruins. Aí Simão pensou: se esse homem fosse de Deus, saberia quem é a mulher que está beijando os pés dele, porque é uma prostituta, é uma mulher impura. Aí Jesus chamou Simão para uma conversa e falou: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí Simão prontamente disse: dizei, mestre. Simão esperou uma coisa ótima, né? Eu convidei ele para jantar aqui, vou receber alguma coisa boa dele, talvez uma profecia, talvez um milagre, talvez uma revelação nessa hora. Mas Jesus repreendeu Simão. Jesus falou assim: olha, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele falou: dizei, mestre. Eu entrei em tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Jesus com os pés sujos de poeira da obra. Simão não deu uma bacia de água para Jesus lavar os pés. Mas quem sabe, se tivesse chegado um dos amigos, né, influentes de Simão, ele teria feito isso. Mas ele não valorizou Jesus.
Ele não valorizou. Não valorizou como uma daquelas visitas que ele recebia e que ele gostava e que ele fazia banquetes e fazia muitas coisas. Ele não valorizou Jesus dessa jeito. Não me deste água para os pés, mas essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas, Simão. Olha a diferença, Simão. Que diferença, hein? Você não me desse o ósculo, você não beijou a minha testa, mas essa mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha testa, mas ela com unguento, ela ungiu os meus pés. Aí Jesus fala assim, por isso eu te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque é muito amor. Quem muito ama faz muito por Jesus. E é mais perdoado. Jesus fala isso com Simão. Simão deixa de receber de Jesus dentro da sua casa. E aquela mulher que não era nem para estar ali, que roubou a cena, recebeu mais do que Simão. Ela não era para estar ali. Ela entrou de intrusa e atraiu a atenção de Deus para ela. Ela soube atrair a atenção de Deus para ela, porque ela se humilhou para Deus. Quer atrair a atenção de Deus para você? Se humilhe para Ele. Porque quando você se humilha para Deus, você está dizendo para Ele que Ele é o Todo-Poderoso. Você está exaltando Ele. Você se humilha para Deus e o exalta. Quando você se humilha para Deus, você automaticamente exalta Ele. Então aquela mulher exaltou Jesus como um rei. Porque enquanto Simão não beijou a testa, irmão, judeu com judeu beijava a testa, mas um rei se beija nos pés. Está vendo a diferença? Um rei, o único que a gente conhece que se beija nos pés, tem certos sacerdotes que recebem beijo na mão, né? Isso de outras religiões. Mas rei se beija nos pés. Então, por isso, aquela mulher colocou Jesus como rei, aquela mulher exaltou Jesus muito. Por isso recebeu. E Simão não recebeu. Agora, trazendo para Zaqueu, eu quero fazer uma comparação entre Simão e Zaqueu. Jesus ele não falou nada com Zaqueu. Foi o próprio Zaqueu que se levanta, ao estar ali na presença de Jesus Cristo. Zaqueu ele se levanta e fala para Jesus. Ele toma a palavra e fala, olha, Senhor Jesus, hoje eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se defraudei alguém alguma coisa, se roubei alguém alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha a atitude de Zaqueu. Jesus não falou nada. Zaqueu nem convidar Jesus para entrar, ele convidou. Jesus falou, não, desce daí que eu vou pousar na sua casa hoje. Mas houve uma reação diante de Deus. Houve uma reação diante de Jesus Cristo. Houve frutos de arrependimento, ao conhecer a verdade. Ao conhecer a verdade de Deus ali, ao conhecer as palavras de Jesus, aquilo produziu em Zaqueu frutos de arrependimento. Você vê o arrependimento nele, quando ele fala isso. E Jesus vai dizer para Zaqueu, hoje entrou a salvação nesta casa. Olha o que Jesus diz. Hoje entrou a salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar aquele a qual se havia perdido. A salvação chegou na casa de Zaqueu quando houve arrependimento, quando houve fruto de arrependimento. O que prova a nossa convenção é o fruto de arrependimento na nossa vida. Esse fruto mostra a nossa conversão. Causa reação. Você lembra do rei Josias? O rei Josias, ele governou a nação de Israel em uma época de uma grande decadência espiritual. Em uma decadência espiritual tão grande que até a Bíblia havia sumido. Até o livro da lei havia sumido. Mas Josias, tocado por Deus, Josias diz, eu vou fazer uma reforma no templo. Vou reformar o templo, e quando essa reforma do templo é feita, ele acha o livro da lei.
Mas Israel vivia uma decadência espiritual muito grande. Então o sacerdote pega o livro da lei e traz diante do rei Josias e lê o livro da lei diante dele. E quando Josias ouve aquelas palavras da Bíblia, e ele faz uma comparação com aquilo que a nação vivia naquele dado momento, ele rasga suas vestes. Quando ele vê o que a palavra de Deus diz e olha para o que a nação vivia, ele rasgou as suas vestes. Era algo totalmente diferente. A nação estava no pecado, enquanto a palavra de Deus falava para estar em santidade. Então, Josias pega e manda o sacerdote consultar a Deus sobre aquela palavra. Aí Deus manda dizer assim para ele: olha, rei Josias, eu vou trazer mal a esta nação, eu vou trazer mal a esse povo, mas como eu vi em você uma atitude diferente, eu não trarei esse mal nos seus dias, você será recolhido em paz. Essa foi a palavra que Deus mandou para o rei Josias. Mas que atitude é essa que Deus vê em Josias, quando ele ouve a palavra e vê o que está acontecendo na nação, e rasga suas vestes? Deus viu frutos de arrependimento, Deus viu uma reação de não aceitar o pecado, uma reação de impugnância ao pecado, uma reação de querer estar longe do pecado, uma reação de querer fazer a vontade de Deus. Josias rasgou as suas vestes. E Deus falou: por eu ter visto em você uma reação diferente, eu não trarei esse mal durante o seu reinado, mas você será recolhido em paz. Deus quer ver em mim e em você, meu irmão, uma reação diferente diante das coisas aí fora, diante das coisas desse mundo. Deus não quer ver a mim e você na sujeira do pecado, não. Nessa sujeira não, Deus nos chamou para ser a diferença. A diferença, meu irmão. Você sabe por que quando um crente apronta alguma coisa errada, todo mundo aponta o dedo e fala assim: ó, é crente? Você sabe por quê? Você sabe por quê, não sabe? Ou você quer que eu fale? Sabe por quê? Porque, meu irmão, o crente, ele foi chamado para fazer a diferença. Porque quando uma pessoa lá de fora, que não tem compromisso com Deus, faz uma coisa errada, ninguém está aí para nada, já sabe que não tem compromisso. Já sabe que não tem compromisso com Deus. Mas quando vê um crente fazendo, aí sim, todo mundo fala lá, olha, fazendo errado, lá e é crente. Porque o crente é a esperança, porque o crente é o remanescente, porque o crente veio para ser a diferença. Será que você pode aplaudir o Senhor? Então você foi chamado para ser a diferença. E você é a diferença, amém, meu irmão? Eu sei que você não é perfeito, eu também não sou. Mas fomos chamados para ser a diferença e temos que ser a diferença. Temos que ser a diferença. Então eu vi uma atitude diferente. Deus espera em mim e em você essa atitude diferente nas situações. Deus espera em mim e em você essa atitude diferente. Quando Adão pecou, Deus esperava em Adão uma atitude diferente. Quando Adão caiu ali no pecado, no jardim do Éden, Deus esperava em Adão uma atitude diferente. Meu irmão, o cair é do homem, o homem pode cair, mas o que está em jogo é como ele vai reagir quando ele cair.
Qual a sua reação na queda? Todo homem é passível de queda, porque não é perfeito, não existe ninguém perfeito. Mas qual a sua reação na queda? Quando Adão caiu, Deus fez uma pergunta para ele: Adão, onde estás? Se você parar para pensar o que Deus perguntou para Adão, isso é muito profundo. O que Deus queria, qual a intenção de Deus ao fazer essa pergunta para Adão? Adão havia pecado, havia comido do fruto proibido, e Deus chega no jardim do Éden e faz a seguinte pergunta: Adão, onde estás? Meu irmão, Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele está em todos os lugares. E Deus é o Todo-Poderoso. E por que Deus faz uma pergunta tão simples para Adão, depois da queda: Adão, onde estás? Por que Deus fez essa pergunta tão simples? Porque essa pergunta é mais profunda do que eu e você imaginamos. Se Deus sabia onde Adão estava, por que Ele fez essa pergunta? Era o momento de Adão parar e refletir. Era o momento para parar e refletir. Por que Deus está perguntando onde eu estou? Se Deus sabe de todas as coisas. Eu acabei de pecar. O que Deus queria ao fazer essa pergunta para Adão? Deus queria uma reação diferente. Deus deu uma oportunidade para Adão se arrepender. Quando Deus faz a pergunta: Adão, onde estás? Era para que Adão, peraí, onde eu estou? Ele tinha que ter pensado: onde eu estou? Se eu fizer essa pergunta para mim, onde eu estou? É porque eu estou olhando para mim mesmo. Onde eu estou? Onde eu estou? No Espírito. Onde eu estou? Entre o pecado e a santidade. Onde eu estou agora? Eu acabei de cair, porque Deus me perguntou onde eu estou. Eu acabei de entrar no pecado. O que Deus queria com essa pergunta? Para que ele parasse e olhasse para a sua situação. Quando Deus fez essa pergunta para Adão: onde você está? Era para ele olhar onde ele estava, onde ele se encontrava, em que região ele estava. Onde ele estava no Espírito. Essa era a grande questão. Mas o que Adão responde? Não, eu ouvi a tua voz, escondi porque estava nu. E aí Adão faz agora o que a maioria das pessoas fazem: caçar alguém para jogar a culpa, o mais próximo possível. E como só existia Eva de pessoa ali, a culpa foi para cima de Eva. Mas era o momento de Adão parar e pensar: Senhor, eu pequei, eu estou no pecado, mas eu me arrependo, eu quero o seu perdão. Eu errei, mas eu quero o seu perdão, Senhor. Deus esperava em Adão uma atitude diferente, uma atitude de arrependimento, de mudança. Mas Adão foi apontar o dedo. E assim somos nós também, meus irmãos. Quando deixamos de olhar para as coisas de Deus, quando deixamos de olhar para a verdadeira vontade de Deus, para aquilo que Deus quer de mim e você, assim também somos nós. Assim também somos nós. Então Deus esperava uma atitude diferente. Deus tem esperado em nós uma atitude diferente, um ato diferente. Talvez nós estamos acostumados a sempre fazer aquela coisa daquela forma, a sempre responder daquela forma. Mas por que não responder diferente? Por que não fazer diferente? Por que não fazer da vontade que agrada a Deus? Você não está se diminuindo. Você não está se diminuindo quando você faz diferente para agradar a Deus. Você não está se diminuindo, mas você está mostrando a sua fidelidade a Deus.
Você está mostrando quão destruidor é o pecado quando você sai fora dele? Você está dando esse exemplo para os outros. Porque quando nós olhamos para Deus, e quando Deus vem a esse mundo para morrer na cruz do Calvário, Deus não se diminuiu ao vir ao mundo, morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele não se diminui, mas ele mostra com esse ato a gravidade do pecado. Jesus largou a sua glória e veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Ele não se diminuiu a fazer isso. O que ele está mostrando aí é a gravidade do pecado, essa gravidade que o fez vir para nos salvar. Então, quando você faz diferente, você não está se diminuindo, mas você está mostrando a gravidade do pecado. Você está tirando isso da sua vida. Isso é importante. Deus espera em mim, espera em você uma atitude diferente, meu irmão. Diferente. João Batista, ali no deserto da Judeia, ele nos mostrou 2 caminhos para a salvação. Em primeiro lugar, quando ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele nos mostra o caminho do arrependimento, que é uma das portas para se entrar no reino dos céus. E a segunda porta é quando ele aponta para Jesus Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele aponta para Jesus, ele mostra o outro caminho, o caminho real para a vida eterna. Primeiramente o arrependimento, arrepender, e o segundo passo, receber Jesus Cristo para ter a vida eterna. 2 portas. A primeira, o arrependimento, e a segunda, Jesus Cristo. 2 chaves, 2 direções. 2 direções, arrepender-se, em primeiro lugar, para sair, largar as obras anteriores e ter obras novas, segundo a vontade de Deus. E a segunda direção, receber Jesus Cristo e o seguir, para você ter a vida eterna. João Batista aponta 2 direções para as pessoas ali no deserto, arrependimento e seguir Jesus. João também pregou o arrependimento de 2 maneiras ali no Jordão. Quando ele vê os escribas e fariseus irem ao seu batismo, João prega para eles um arrependimento diferente. Ele diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em vossos corações, nós temos por pai Abraão, porque até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Interessante essa palavra que João Batista vai falar com os religiosos, porque João Batista pregou de uma forma para os novos convertidos, e pregou de outra forma para os religiosos. Você sabe por quê? Porque aqueles religiosos, eles conheciam a palavra de Deus. Eles tinham conhecimento do reino de Deus. Eles tinham conhecimento da salvação e de como adquirir essa salvação. Porém, eles não praticavam. Então, João diz para eles, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque, meu irmão, aquele que conhece a palavra, aquele que conhece os caminhos de Deus e não produz frutos dignos de arrependimento, ele não tem salvação. Não adianta conhecer. Conhecer não faz de você um salvo. O que faz de você um salvo é a prática. É a prática desse conhecimento que faz de você um salvo. Ser conhecedor não adianta. Por isso João chama aqueles doutores da lei,
conhecedores da palavra, conhecedores do Pentateuco, conhecedores do Antigo Testamento. Ele chama eles de raça de víbora e manda eles produzirem frutos dignos de arrependimento, porque isso não existia na vida daqueles homens, e só tem a salvação aquele que produz esse fruto na sua vida, porque esse é o que conhece, esse é o que pratica a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?